Deu ruim aí pro Bolsonaro e pro Cláudio Castro, hein? Olha a bomba da Polícia Federal. Tinha gente achando aí que esses bandidos iam ficar impunes? Pois nananina não. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por inúmeros crimes. Ainda não vazaram quais são todos os crimes pelos quais ele foi indiciado, mas os que foram divulgados aí dão pelo menos 20 anos de jaula para o governador do Rio de Janeiro. O caso está no STJ e na Procuradoria-Geral da República, com o procurador Paulo Gustavo Gonet. Tá ruim pro Cláudio Castro porque ele tá perdendo aliados, principalmente depois que teve uma operação da Polícia Federal contra ele e contra o irmão dele e alguns outros aliados. Ele tá sendo cada vez mais deixado de lado, porque ele era muito arrogante, o Cláudio Castro, ainda é, mas ele era mais, e ele gostava de dizer aos aliados que ele tinha ministros do STF no bolso dele. Ele também dizia que as investigações, qualquer tipo de investigação, jamais chegaria nele, que ele tinha as costas quentes, que ele era o bonzão. E aí o que aconteceu? Do nada, a Polícia Federal meteu o pé na porta da casa do irmão dele e achou lá planilhas de propinas pagas por ele e pelo irmão dele. Lembrando que o irmão dele era secretário do governo dele. Tiago, mas isso não é nepotismo? Pois bem, o que acontece é que ele não é irmão de sangue. Eles foram criados juntos porque o pai de um se casou com a mãe do outro. E aí eles foram criados juntos desde criancinha, então são irmãos, porém não de sangue. Então, apesar de ser irmão, nesse caso é o nepotismo que não é. Então, podia ser secretário dele. Aí saiu do governo, do irmão dele, e continuou aí a investigação. Ele tentou abafar de todas as maneiras, só que no fim deu ruim e a polícia o indiciou. O que está apavorando aí o Bolsonaro é o seguinte: hoje saiu uma informação da Polícia Federal, não está tendo destaque isso porque o noticiário só fala de Olimpíadas e está havendo na imprensa uma operação abafa, não por conta das Olimpíadas não, mas estava havendo antes uma operação abafa aí dos crimes do Bolsonaro, porque parte aí do establishment, que vem lá dos Estados Unidos, mas passa pelo mercado financeiro do Brasil, já decidiu que o candidato para 2026 é o Tarcísio. E o Tarcísio, para se eleger, ele vai precisar do apoio do Bolsonaro. Então, por mais que Bolsonaro preso seja parte aí da agenda desse pessoal, eles não querem achincalhar muito o Bolsonaro, porque senão isso ajuda aí o Lula. E a gente sabe que quanto mais se bate no Bolsonaro, mais acaba ajudando indiretamente o Lula. Então começou uma operação abafa. É só você ver que a imprensa passou aí uma semana só falando de Donald Trump. Parece que a Globo virou um comitê de campanha do Trump. E depois, mais uma semana só falando de Kamala Harris. Parecia que a Globo aí depois virou um comitê de campanha da Kamala Harris. E aí depois começaram as Olimpíadas, aí ok, Olimpíadas aí sempre tem destaque, né? Mas falar aí 2 semanas de noticiário dos Estados Unidos realmente não fazia sentido nenhum, justo quando tinha tanta denúncia aí contra o Bolsonaro. Aí agora, o que sai aí sem destaque algum na imprensa é o seguinte: primeiro, o diretor da Polícia Federal falou que o caso da BIM Paralela é o caso mais grave de todos os que eles estão investigando. Ele diz que esse caso se interliga diretamente com a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro e que por isso o inquérito do golpe de Estado, que já tem um relatório parcial aí que foi entregue ao Alexandre de Moraes, esse inquérito não vai acabar, porque eles descobriram muitos novos elementos que vão se ligar a esse inquérito agora aí nas últimas semanas. Ele diz aí que o caso da BIM Paralela também não deve acabar aí em agosto, porque descobriram muita coisa nova, que até que novos inquéritos devem ser abertos aí a partir desse. Então prepara que vai ter bomba aí muito em breve, tá? Lembrando, esse relatório está na mesa do Alexandre de Moraes faz pelo menos uma semana, tá? Pelo menos uma semana que, podemos dizer, chegou lá. E nada foi divulgado, que pode indicar que teremos operações aí nas próximas semanas. Não sei, hein? Não sei. A coisa vai ficar feia para muita gente. E aí o que acontece? Indica-se o quê? Novas informações. A Receita Federal chegou a abriu, no caso, investigações contra servidores da Receita por conta daquela reunião de mais de 1 hora que foi tornada pública do Bolsonaro com as advogadas do Flávio Bolsonaro, o general Helênio Ramagem. Ali eles estavam confabulando como salvar o Flávio no caso das rachadinhas e como perseguir funcionários da Receita Federal que tinham descoberto crimes do Flávio e que estavam só fazendo o trabalho deles. Esses funcionários foram sim alvo de investigação. A Polícia Federal descobriu que foi aberta a investigação e que eles foram de fato perseguidos. Ou seja, você tem um áudio deles confabulando e planejando o crime e você tem o crime ali que realmente foi cometido. Você já tem tudo. Então você tem o mandante e você tem os criminosos. Eu vou te falar,
a advogada do Flávio Bolsonaro já delatou tudo, já deu entrevista no Globo News, delatou todo mundo, já falou tudo, e essa advogada do Flávio Bolsonaro, que ela se separou, são duas advogadas, uma é a Luciana, e essa outra aí, que é a Brita Embate, ela se separou da outra, elas não são mais sócias, e ela chegou a postar nas redes sociais em fevereiro, depois de uma operação contra o Carlos Bolsonaro, que foi ali na casa deles em Angra dos Reis, ela postou para ex-sócia uma indireta dizendo: você vai acabar presa. Ou seja, na hora que a polícia chegar, pegar na chincha, sabe o que vai acontecer? Ela vai delatar tudo. É isso que ela vai fazer. Ela, por enquanto, está dizendo que não teve crime, mas na hora que pegar mesmo, ela vai delatar tudo, se bem que não vai precisar da delação. Capaz das duas advogadas, a ex-advogada e a atual advogada do Flávio, acabem as duas presas. E olha, eu vou rir muito. Sabe por quê? No meu caso, até um caso pessoal, porque essa Luciana Pires é a advogada que mandou me prender. E aí ela escolheu um delegado que é amigo dela, frequenta festas com ela, para fazer ali um pedido de prisão contra mim por um vídeo que eu fiz contra o Flávio Bolsonaro e que não tinha nada de errado no meu vídeo. Então, olha só quem é que vai acabar presa. No caso, nem é pela Polícia Civil, por delegado amigo, pela Polícia Federal. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. E aí o que acontece? Sai informação também, saiu uma informação na semana passada, que também não teve muito destaque, de que o então chefe da Polícia da Receita Federal, que era o Tostes, um militar bolsonarista, visitou o Flávio Bolsonaro justo ali enquanto estava tendo tratativas aí sobre esse plano deles. Agora sai a informação de que partiu dele a ordem para abrir a investigação dentro da Receita Federal. Outro que vai preso, tá? Vai todo mundo preso. A Polícia Federal tá pegando tintim por tintim todos os crimes dessa quadrilha. Que bom. Tomara que eu tô torcendo para que eles consigam provar que eles me espionaram, porque no caso aí, o que deixou rastro foi aquele aplicativo First Mile. E esse aplicativo foi usado só até o final de 2020, começo de 2021. Quando eu fui espionado, eu falei no Plantão Brasil, que tentaram invadir meu celular, meu computador, falei, tinha carro da Polícia Federal embaixo da minha casa, drones, tudo mais, isso foi em 2022. Aí já não sei se deixaram rastros ou não. Se bem que se pegar ali o GPS dos carros da PF, vai ver que estava lá na porta da minha casa por várias horas. Isso é fácil de provar. Pois bem, voltando aqui ao caso, o Bolsonaro está sendo avisado o seguinte, ó, ele tem uma certa blindagem no caso do Flávio, que é o Cláudio Castro. Só que o Cláudio Castro vai acabar preso. E tem uma chance dele ser afastado antes dele ser preso. E o pior, no caso do Cláudio Castro, envolve também alguns crimes eleitorais e vai ser afastado ele e vai ficar o vice. O vice é o Thiago Pampolha. O Thiago Pampolha já está praticamente fechado com o governo Lula. Ele assumindo, ele não vai ser ali um governador de oposição ao governo Lula, não. Ele é bem centrão, aquele centrão que, ó, eu vou com a maré. Se a maré é Lula, eu vou com Lula. Se a maré é Bolsonaro, eu vou com Bolsonaro. Se a maré é Temer, eu vou com Temer. Ele vai com quem tiver. Então, o que acontece é o seguinte, tudo indica que ele não vai travar investigações. Vai ficar muito ruim pro Bolsonaro, porque o caso das rachadinhas do Carlos tá avançando a passos de tartaruga, não tartaruga caquética, aquela tartaruga aí que quase não vai, porque o Ministério Público sabe que se avançar, vai ser barrado pelo governador do Rio de Janeiro, que vai usar sua influência. O caso das rachadinhas do Flávio, a investigação tá toda pronta. Foi feita até a denúncia. No caso, a denúncia foi rejeitada porque provas foram anuladas, só que eles têm como esquentar essas provas por conta de uma outra investigação que pegou o celular da esposa do Queiroz e ali tinha elementos de conversas de celular que mostravam que tinha um caso de rachadinha acontecendo e que elas eram funcionárias, no caso, a esposa do Queiroz e a mãe do Adriano da Nóbrega, que foi assassinado, né, foi morto, que elas eram funcionárias fantasmas, ou seja, a partir daquilo se pede uma quebra de sigilos fiscais e bancários das mesmas 98 pessoas que foram pedidas antes, ou primeiro do Flávio, do Queiroz e desses outros, e depois das outras, e toda a investigação volta com as provas quentes. Aí não vai ter como a justiça negar a denúncia. E aí vai ficar ruim para o Flávio. O Queiroz volta para a prisão, né? O Queiroz hoje ele é Uber ele é Uber e candidato a vereador, vai voltar para a prisão e, segundo aí o caso da BIM Paralela, eles tinham informações de que o Queiroz ia delatar. O Queiroz já estava praticamente pronto para fechar a delação. Olha só que coisa. Vai preso, vai delatar. Até porque ele foi abandonado, o cara que roubava aí milhões de dinheiro público, o cara virou Uber lá em Saquarema. Alguém acha que ele está satisfeito com o Bolsonaro? Ele é candidato, o Bolsonaro nem foi lá na cidade para apoiá-lo, e não foi, agora a gente sabe o motivo, porque o Bolsonaro acredita que ele ia delatá-lo. Veja,
No caso do Cláudio Castro, ele foi denunciado aí, já falei algumas vezes aí dos crimes que ele cometeu, ele tem um crime aí de mais de 300 milhões de reais na CEPERJ, que é um órgão público do Rio de Janeiro, que eles tinham funcionários fantasmas lá, e aí eles embolsavam todo o dinheiro, não era nem rachadinha, era inteirinha, aliás, inteirona, né, 300 milhões. Olha, se fosse um governador do PT, eu vou falar. O Jornal Nacional, essa noite, ia durar até meia-noite, e aí iam fazer ligação com o Lula, com não sei o quê, com bererê, barará, ia estar na capa de tudo. Mas como é o Cláudio Castro, bolsonarista do PL, aí não. Saiu, ó. Você vai na página do UOL, tenta achar. Você vai fazer assim, ó. Lá embaixo tem, dependendo da hora que você assistir esse vídeo, já não vai mais estar lá na capa, tá? No G1 eu desafio você a achar. Não tá. Não tá nem na capa. Você vai ter que entrar lá no Política, Rio de Janeiro, não sei o que, aí talvez você consiga achar. Vai ter que dar um Google para achar o negócio. É assim que tá a imprensa, viu? E aí o que acontece? Eles, além disso, eles tinham um outro esquema em que eles pegavam ali, faziam contratos fake para... Os contratos eram fake, na verdade o serviço era feito. Tinha alguns serviços que eram de saneamento, alguns outros que eram superfaturados, e ali eles pagavam propinas. Eram milhões e milhões de reais, e quem estava ali manipulando tudo isso, estava organizando isso, era o irmão dele, do Cláudio Castro, que era secretário. Aí pegaram, a Polícia Federal pegou uma planilha de propinas na casa dele, também pegou dinheiro na casa do irmão do Cláudio Castro, então ficou ruim. A polícia fez o indiciamento foi para o STJ. Caiu com o ministro Raul Araújo, que é bolsominion, aliás, viu? Só que o Raul Araújo está numa pressão danada. Se ele não fizer o que tem que fazer nesse caso, o plenário ali da turma da STJ, o STJ tem 33 ministros, mas são várias turmas. O plenário da turma ali vai caçar qualquer decisão dele a favor do Cláudio Castro. Então tá ruim para ele, viu? Tá bem ruim. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta.